fazer muita oração. Não, vá direto ao ponto, certo? Quando ele diz, transforme tópicos em desenvolvimento, o que eu vou dizer? Eu vou fazer o quê? Eu vou escrever um desenvolvimento de uma maneira clara. Não tente usar palavra difícil. Eu vou usar bem que palavra difícil, porque se eu usar palavra difícil, o meu texto vai ficar maravilhoso e eu vou tirar nota 1000. Não. Pode colocar palavras simples. O que vai enriquecer a tua redação é ela como um todo. Aí você vai escrever um parágrafo ótimo e no outro você vai desandar e não vai ter sentido de nada. Então, a redação, os parágrafos, eles têm que estar em harmonia, certo? Você vai escrever exatamente o que você pensa. Após feito isso, você vai ler o seu parágrafo. Como eu mencionei, repetiu muita palavra, troca pelo sinônimo. Faça uma conclusão coerente. Na conclusão, você vai retomar, você vai voltar aos assuntos que você já desenvolveu, mas de forma resumida. Por exemplo, vamos falar aqui sobre saúde pública. Lá na minha conclusão, eu vou ter que achar uma solução para o que eu escrevi anteriormente. Né? A saúde pública precisa melhorar, pois os dinheiros vêm, mas não os dinheiros vêm, perdão, mas não chega até as obras. Então você vai ter que procurar uma solução que englobe o que você escreveu anteriormente. Olha aqui, ó. Entenda a estrutura da dissertação e veja como planeja assunto. Então, a introdução, desenvolvimento e conclusão, que na introdução, como eu já mencionei, vocês vão escrever. Na introdução, ela vai apenas apresentar o tema, enquanto no desenvolvimento vai ter espaço para explicar os argumentos. Só uma observação. A introdução ela tem que ser curta e objetiva. Não precisa escrever 10 linhas, 20 não, tá? A introdução ela apresenta o tema, enquanto no desenvolvimento eu vou explicar os argumentos. E na conclusão, para fechar a tua redação, você vai acrescentar alguma ideia nova, certo? Que mostre como você chegou naquela ideia. Como o teu texto vai fechar, vai reforçar. Você vai ter que procurar algo que reforce o texto. Olha aqui, ó, a quantidade de linhas. Introdução. 4 a 6 linhas. Tema, você vai colocar o tema, mais 2 argumentos, uma em cada parágrafo, certo? Gente, por favor, eu peço para vocês, quando vocês forem desenvolver uma redação, coloquem parágrafo. O parágrafo existe, tá? Não começa a redação, não dá início para a redação colando a frase naquela margem. A folha, ela possui essa margem e essa outra. Nessa primeira margem aqui, coloquem o parágrafo. E nessa última, não ultrapassem a margem. Chegou aqui, coloca um tracinho, continua a palavra na outra linha, certo? Não saltem linha de um parágrafo para o outro. Não é poema, é redação. Então, os parágrafos de desenvolvimento são os que vão dar sustentação à tese apresentada na introdução. Tem que ser o parágrafo mais forte. É esse o momento de justificar, demonstrar e provar as declarações feitas na introdução. Eles têm que estar em harmonia, eles vão dar continuidade. Os parágrafos de desenvolvimento devem ser marcados pela progressão, ou seja, o texto deve ser construído de forma que vá apresentando novas informações claras e pertinentes. Como eu falei para vocês, não enrolem. Não enrolem, não repitam, coloque sinônimos. Você quer falar sobre isso, vá direto ao ponto. Não sejam prolixos, não fiquem enchendo linguiça, certo? O desenvolvimento, você pode colocar dois parágrafos.
de 8 a 12 linhas. Além de apresentar fatos fundamentais, fundamentais, na sua dissertação, é importante que você também aponte argumentos contraditórios e que aponte um porquê, mas sempre aponte um porquê. E a conclusão, que é a parte final do texto, você pode colocar uma ideia que pode ser otimista para o futuro, uma referência de um título do texto, mas você tem que saber direitinho como é a referência. Então, tem que ser algo também que chame a atenção, certo? Tanto o título como a conclusão tem que chamar bastante atenção. E eu posso ter também... Olha aqui, ó, a conclusão não é o momento de levantar questionamentos que não tenham sido esclarecidos nos parágrafos argumentativos. Portanto, evite frases interrogativas. E não coloque na introdução, aliás, desculpa, e não coloque na conclusão o que você não mencionou anteriormente no seu texto. Você tem que comprovar o que você escreveu. Existem palavras que você pode usar na sua conclusão. Por exemplo, anotei umas aqui, em virtude dos fatos mencionados, portanto, logo, então, dessa forma, por isso, por todos esses aspectos, é questão de estética, de enriquecer o texto. Aqui para vocês, eu coloquei alguns parágrafos que vocês podem ler depois, introdução, parágrafo de desenvolvimento, conclusão, que é para vocês terem uma base. Isso aqui tudo eu já expliquei. Aqui é um exemplo de redação. Eu não vou ler para não ficar um texto um vídeo tão extenso. Vocês podem estar lendo, tá bom? A questão dessa linha, você coloca o título e salta ali, é questão de estética, certo? Se você preferir, você pode saltar. Se não, não solte, certo? É uma questão de estética, é preferência, é algo seu. Se você quiser, pode deixar ali. Se não, não precisa. Outra coisa, não troquem tema com título. Tema é algo, é alguma coisa. Título é outra totalmente diferente. Você vai se basear no tema para produzir o seu título. Por exemplo, o tema que eu vou estar enviando para vocês é a diferença social no Brasil. Aí vai ser o tema de vocês. Aí não vai ser título, não. E a partir desse tema que vocês vão produzir um título, certo? Terminamos por aqui. Só mais uma observação, galerinha. Ó, professora, eu posso usar ponto final no meu título? O ponto final você só vai colocar quando no título tiver verbo, quando for uma oração. Caso contrário, não precisa colocar ponto final, tá bom? Então, só se tiver verbo, tá bom? Beijos!